Oi, o meu nome é Lincoln dos Santos, sejam bem-vindos ao canal Um Viajante pelo Mundo da Cultura. Neste vídeo, nós iremos desmascarar um dos maiores pilantras e picaretas da história. Estou falando de Odisseu, o guerreiro solerte e engenhoso. Mas será que ele era tão solerte e tão engenhoso assim? Ou ele não passava de um tremendo de um picareta? Troia foi o palco de uma das maiores guerras da humanidade. Envolvendo gregos e troianos, essa batalha épica é narrada de forma magistral pelo poeta Homero. E o assunto está mais vivo do que nunca. O novo filme da Odisseia, agora dirigido pelo Christopher Nolan, está prestes a ser lançado, no dia 17 de julho. O filme se propõe a narrar os feitos de Odisseu, ou Ulisses para os mais íntimos, desde o fim da Guerra de Troia até o retorno para sua terra natal, Ítaca. Graças à sua, abre aspas, astúcia, fecha aspas, Odisseu leva 10 anos até o fim da batalha contra Troia e mais 10 anos para conseguir chegar em casa, totalizando 20 anos fora de sua pátria. Muitos canais de cultura pop por aí estão focados apenas na escolha do elenco, na ambientação e na caracterização de alguns personagens, principalmente sobre a atriz Lupita Nyong'o, que vai interpretar a Helena de Troia. Esses mesmos canais afirmam que, por causa de Helena, muitos saíram de suas casas e partiram para lutar e morrer na guerra. E esta afirmação está correta, certo? Errado? Mas eu não estou aqui para dar a minha opinião sobre as escolhas lacrativas na produção deste filme. Estes mesmos canais já fazem um ótimo trabalho preenchendo esta lacuna. E eu não quero chover no molhado. O que nós iremos fazer aqui é analisar um dos maiores pilantras e picaretas da história. Filho de Laertes, de origem divina, Odisseu, engenhoso. Legal! Como assim, Lincoln? Por que todo esse hate em cima do Odisseu? O que ele fez de tão errado? Tenha calma, rapaz, tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. O caminho será longo. Então, prepare seu cajado, ajuste a sua mochila de viagem e vamos começar a nossa jornada, desmascarando o Odisseu de forma clássica, com fontes clássicas. Comunicado importante. Se ainda tem algum fanboy de Odisseu assistindo a este vídeo, informamos que as revelações a seguir podem fazer o seu coraçãozinho chorar. Não digam que eu não avisei. Parte 1. O juramento de Tíndaro. Pois bem, a nossa história começa em Esparta. O rei Tíndaro e a rainha Leda de Esparta tinham 4 filhos quadrigêmeos, sendo eles Castor, Pólux, Clitemnestra e Helena. Desses 4 filhos, 2 deles eram do rei Tíndaro, o Castor e a Clitemnestra. E os outros 2 eram filhos de Zeus, o Pólux e a Helena. Agora que a gente sabe que a Lupita vai interpretar tanto a Clitemnestra como a Helena, bem que o Nolan poderia chamar aquele ator, o Donald Glover, para ser o Castor e o Pólux. Seria o combo perfeito da lacração, né? Mas calma, viajantes. O nosso foco aqui é o Odisseu, e não os quadrigêmeos. Pois bem, quando a Helena se tornou adulta, ela se tornou o maior acontecimento da Grécia Antiga. Ela era simplesmente a mulher mais bonita do mundo, graças à sua natureza semidivina. E o resultado disso, nada mais nada menos que dezenas de reis e príncipes poderosíssimos de toda a Grécia se candidataram para ser o marido dela. Dentre os pretendentes estavam Menelau, irmão mais novo de Agamenon, Diomedes de Argos, Patroclo, o melhor amigo de Aquiles, e claro, o próprio Odisseu. O rei Tíndaro olhou aquele pátio cheio de homens armados, brutamontes e egocêntricos, e entrou em completo desespero. Ele sabia que se escolhesse um deles, os outros que não sobraram nada, iam declarar guerra, destruir o palácio dele, e Esparta iria virar cinzas antes do jantar. Tíndaro ficou numa tremenda saia justa. E é aqui que o vigarista entra em ação. Odisseu, que nos livros é conhecido como solerte e engenhoso, não passava de um tremendo de um pilantra, de um picareta, de um espertalhão e de um oportunista. Vagabundo! Ele então percebeu que não tinha chances reais de conseguir a mão de Helena, porque ele vinha de Ítaca, uma ilha pequena, pobre e sem relevância perto de Micenas ou Esparta. É tipo um sujeito vir desta cidade aqui e achar que tem chances com a Paula Oliveira ou a Lupita Nyong'o, já que ela vai ser a Helena de Troia, né? Ele então pensou, já que não vou ficar com a gostosa mesmo,
Vou usar isso para arrumar uma esposa rica para mim de outro jeito. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ele então chama o rei Tíndaro no cantinho da sala, passa o braço pelo ombro dele, rola um check de enganação, tira um 20 natural e fala bem baixinho no ouvido dele. Olha só, chefe, estou vendo ali a sua sobrinha, Penélope de tranças bem feitas, filha de Icário, aluno de Zeus. Muito lindinha por sinal, está ali no canto, de boa, dando sopa. Vamos fazer o seguinte, você vai até o seu irmão Icário, faz a minha fita para ele, arruma o meu casamento com Penélope e eu resolvo essa barra com os pretendentes para você. Fechado? E Icário, desesperado para que o seu reino não seja destruído, falha no check de sabedoria e responde o seguinte. Beleza, malandro, beleza. A Penélope tá na sua mão. Agora resolve essa parada para mim. Pronto. Agora que o Odisseu conseguiu o aval do rei, ele chama os outros reis que estavam no salão, sobe num caixote, rola mais um check de enganação e tira outro 20 natural e começa o seu discurso. Aqueus, Aquivos e Acaios, ouçam-me. O rei Tíndaro está indeciso sobre quem vai ser marido de Helena, e nós somos homens de honra. Portanto, façamos assim. A própria Helena escolherá o seu marido. Mas antes, todos aqui vamos fazer um pacto de sangue e de não agressão. Neste momento, o Odisseu criou um dos pilares do anarcocapitalismo. O homem era diferenciado mesmo. Aquele que for escolhido será protegido por todos os outros. Se qualquer pessoa, grega ou estrangeira, tentar violar este casamento ou raptar Helena, todos os outros aqui presentes têm a obrigação legal e religiosa de se unir, marchar juntos e massacrar o agressor. Estamos entendidos? O homem era bom de lábia mesmo, nobres viajantes. Esse discurso inflamado fez com que os outros reis, movidos pelo orgulho e achando que seriam os escolhidos, concordarem e jurarem pelo pacto. Esse evento ficou conhecido na história como o Juramento de Tíndaro. Ah, Lincoln, eu não acredito no que você está dizendo. Tudo isso aí é fanfic da sua cabeça. Calma, fanboyzinho de Odisseu. Você não precisa acreditar em mim. O nosso titio Apolodoro deixou isso muito bem documentado em sua biblioteca. Aí está a fonte. Helena então escolheu Menelau. E como terminou o dia? Menelau saiu com a esposa mais bonita do mundo. Odisseu saiu casado com a Penélope, sem ter que disputar com ninguém. E por último, e não menos importante, o Agamenon saiu casado com a Clitemnestra. Agora reflitam comigo, nobres viajantes. A cultura pop e os fanboys de Odisseu vão dizer que ele criou esse pacto para proteger a Grécia de uma possível guerra civil, correto? Seria muito bom se fosse verdade. Mas é mentira. Na verdade, ele criou um contrato militar de escala continental, que obrigava dezenas de guerreiros a irem para a guerra, puramente para conseguir como moeda de troca e conseguir um casamento de graça do rei Tíndaro. Ele amarrou o destino de milhares de soldados gregos ao casamento de um terceiro, só para garantir o dele próprio. E você acha que isso não é vigarice? Um miserável é um miserável. E antes que vocês venham me mostrar o trecho da Ilíada, onde os anciãos troianos dizem que por causa de Helena muitos homens morreram, vem cá, viajante. Os anciãos não sabiam sobre o pacto de Tíndaro. Logo eles deduziram que aquela guerra era por causa dela. Mas se você acha que isso já foi uma jogada de mestre, espera só para ver quando o contrato for acionado e o feitiço se voltar contra o feiticeiro. Parte 2. O teatrinho de Odisseu. Pois bem, viajantes, o plano do casamento perfeito aparentemente funcionou. Odisseu voltou para sua ilha de Ítaca com Penélope e estava lá, vivendo a sua vida mansa como rei de uma ilha pequena. Sucesso total. Mas o destino, o destino, ele não dorme em serviço. E o karma veio cobrar a conta em forma de chifre. Paris, o príncipe de Troia, que havia falhado no cheque de sabedoria e foi convencido pelo anjo pigmeu Caolho a escolher Afrodite pela mulher mais bonita do mundo, vai até Esparta em uma missão diplomática. E quando vê Helena, ele percebe que ela é o prêmio que foi dado pela deusa Cípria. Então ele rapta Helena e foge com ela de volta para Troia. Algumas fontes dizem que Menelau não estava presente no momento,
pois ele havia saído de Esparta para sepultar o seu pai, Atreu. Quando ele descobre que Helena foi embora com Paris, o orgulho do homem foi para o espaço. Ele então corre para o seu irmão mais velho, Agamenon, e grita: "Ative o protocolo! O pacto de Odisseu está valendo!" E agora, nobres viajantes, chegamos no momento mais satisfatório da história. O dia em que o feitiço se voltou contra o feiticeiro. Os mensageiros gregos começaram a viajar de ilha em ilha, convocando todos os reis que assinaram aquele papelzinho do contrato. E claro, uma hora o navio deles encosta em Ítaca. Quando o mensageiro bate na porta do Odisseu, dizendo que ele precisa arrumar as malas para partir para a guerra, o nosso gênio corajoso entra num completo desespero. Mas por que, Lincoln? O Odisseu não era o grandioso guerreiro heróico das lendas? Isso aí é o que os fanboys do Odisseu dizem. Mas é mentira. Na verdade, o Odisseu não passava de um baita de um covarde. Aquele típico sujeito que só quer levar vantagem, mas na hora de cumprir as suas obrigações, é o primeiro a pular fora. Senhora? Odisseu tinha recebido uma profecia astrológica da época dizendo que, se ele fosse para a guerra em Troia, ele demoraria 20 anos para voltar para casa. Ele perderia tudo o que tinha. Ele tinha acabado de se tornar pai, o bebê Telêmaco estava no berço e a Penélope estava ótima. E ele não queria largar a vida boa para lutar por causa do chifre de Menelau. Então, o que o homem mais inteligente da Grécia Antiga faz para fugir da convocação militar? Conta pra gente, nós queremos saber. Ele simula uma loucura, finge demência. Quando a comitiva dos reis gregos chega na praia de Ítaca para buscá-lo, eles encontram uma cena patética. Odisseu estava na areia da praia, usando um chapéu estranho, arando a terra seca. Mas não é só isso. Ele amarrou no mesmo arado um boi e um jumento, o que impossibilitava o trabalho. E para coroar a loucura, ele estava jogando sal nas fendas da areia, em vez de sementes. Ele estava fingindo que tinha ficado completamente maluco, para ver se conseguia uma dispensa militar por invalidez psicológica. Eu tenho um probleminha. E você aí, louco para servir as forças armadas e é dispensado, enquanto o sujeito do seu lado finge estar maluco e é convocado na mesma hora. Pequeno dia. O plano era quase perfeito, digno de um prêmio de melhor ator para o Festival de Dionísio. Se bem que naquele tempo não existia esse festival, né? Mas o Odisseu não contava com um pequeno detalhe. Na comitiva de busca estava um cara chamado Palamedes. Palamedes era um príncipe grego que era o único sujeito genuinamente inteligente daquela expedição. Ele olha aquele teatrinho que Odisseu estava fazendo na praia, rola um check de intuição, passa no teste, supera a enganação de Odisseu, dá um sorriso irônico, cruza os braços e pensa: então você está louco, né? Vamos fazer um pequeno teste de sanidade aqui e agora. Palamedes vai até o bebê Telêmaco, o filho recém-nascido de Odisseu, volta para a praia e deita a criança na areia, exatamente na rota do arado. Se Odisseu continuasse fingindo que estava louco, ele passaria com as lâminas de ferro por cima do próprio filho. Na mesma hora, o instinto de pai fala mais alto, e a farsa desmorona. Odisseu puxa as rédeas com força, desvia o arado, salva o seu filho e revela que estava perfeitamente são. Palamedes então chega perto do Odisseu, dá um tapinha no seu ombro e diz: peguei você no pulo, malandro. O teatrinho acabou, agora arruma as malas que você vai para Troia hoje. E aí você, fanboy, vai me dizer: ah, deixa de tuas mentiras, Lincoln. Você tá inventando essa fanfic aí porque você detesta o Odisseu. Não é bem assim, fanboy. Eu não detesto o Odisseu. Mentira! Mas a verdade precisa ser dita, né? E já que você não acredita em mim, toda essa presepada está documentada na Epítome de Apolodoro. E eu trouxe a fonte para você verificar. Odisseu amarrou a Grécia inteira num pacto militar por benefício próprio, mas na hora de cumprir a palavra dele, ele prefere passar vergonha na praia jogando sal na areia, fingindo que comeu estrume de vaca, só para não ir trabalhar. Ele foi arrastado para a guerra de Troia pela gola da camisa. Odisseu, dessa vez você não levou vantagem. Mas sabe o que é pior, nobres viajantes? A partir desse momento, nasce o maior rancor e a maior dor de cotovelo da mitologia grega. Odisseu vai para a guerra odiando Palamedes com todas as forças.
simplesmente porque o Palamedes foi mais inteligente do que ele e estragou seu golpe de dispensa militar. E nos próximos anos em Troia, o Odisseu vai arquitetar uma vingança tão maligna, tão cruel e maquiavélica contra o Palamedes, que vai fazer você, fanboy, pensar 2 vezes antes de chamar Odisseu de herói. Parte 3. A inveja de Odisseu. Agora que Odisseu foi arrastado para a guerra de Troia pela gola da camisa, você pode pensar, bom, pelo menos ele aceitou o destino e foi lutar como um homem honrado, certo? Errado. Os fanboys podem até passar pano, mas vocês não conhecem o tamanho do rancor deste homem, nobres viajantes. Odisseu virou o puro suco do ódio. Ele colocou na cabeça que o Palamedes deveria pagar com a sua própria vida por ter estragado seu teatrinho na praia. E a forma como ele fez isso prova de uma vez por todas que Odisseu não era um herói genial, mas sim um psicopata digno de um filme de máfia. Para piorar a situação do Odisseu, o Palamedes era um cara realmente incrível. Ele era amado por todo o exército grego. O cara era tão brilhante que, segundo as fontes, ele inventou o jogo de dados. Ou seja, ele inventou o RPG, nobres viajantes. 53 acerta a classe de armadura dele? Não, você errou a classe de armadura dele. O Aquiles tem classe de armadura 1052. Mestre ladrão! Além disso, outras fontes dizem que o Palamedes era tão genial que ele inventou até mesmo 11 letras do alfabeto grego, entre outras invenções geniais, como o sistema de faróis de sinalização e também a organização dos alimentos, para que os guerreiros não passassem fome durante a guerra. É um mito! É um mito! Palamedes era genuinamente inteligente. Odisseu se sentia profundamente humilhado, simplesmente por existir alguém mais esperto e mais amado do que ele. Aquilo era inaceitável para Odisseu. Então, ele começa a arquitetar o seu próximo golpe. Ele arquiteta um esquema de corrupção tão absurdo que faria qualquer roteirista de Hollywood aplaudir de pé. Primeiro, Odisseu captura um soldado troiano que estava fora das muralhas. Segundo, ele aprisiona o cara e o tortura, forçando-o a escrever uma carta falsa. Essa carta parecia ter sido escrita pelo próprio rei Príamo, de Troia, agradecendo Palamedes por entregar informações secretas sobre os gregos em troca de ouro. Por fim, depois que o soldado termina a carta, após ser brutalmente torturado, o Odisseu faz uma queima de arquivo e ele mata o soldado troiano, sem testemunhas, sem rastros. Mas a armadilha precisava de provas materiais. Odisseu então suborna um dos servos do próprio Palamedes. Ele dá um dinheirinho pro lacaio e diz: "Você, leve esse saco cheio de moedas de ouro e enterra bem debaixo da cama do seu mestre, enquanto ele estiver fora de serviço." E, sem saber, o servo faz o trabalho sujo. No dia seguinte, Odisseu finge que encontrou a carta jogada no meio do acampamento. Ele faz todo um escândalo, corre até o rei Agamenon e grita: "Temos um traidor infiltrado! Olha só essa carta de Troia endereçada ao Palamedes!" Agamenon, chocado, ordena uma revista imediata na tenda de Palamedes. Os guardas entram, começam a revirar tudo e adivinha, encontraram exatamente a bolsa de ouro que Odisseu plantou debaixo da terra. Palamedes então jura por todos os deuses que não sabia de nada, que aquilo era uma armação, mas as evidências eram devastadoras. Sem um julgamento justo ou a ampla defesa, e como naquele tempo ainda não existiam as Eumênides, e também a deusa Atena protegia o Odisseu, né? Que contraditório, né? Ela protegia um pilantra mentiroso, mas não protegia um homem que era verdadeiramente inteligente e genial. Enfim, o golpe deu certo, o Conselho dos Reis condena Palamedes à morte por traição. Infelizmente, Palamedes é brutalmente apedrejado até a morte pelos seus próprios companheiros de exército. "Isso é mentira, Lincoln! Você está inventando tudo isso! Você só quer apenas difamar o Odisseu! Ele é solerte! Ele é engenhoso! Ele é um herói!" Calma, fanboy. Eu sei que isso é muito triste. E você não precisa acreditar em mim novamente. Mas o titio Apolodoro deixou isso bem registrado na sua epítome. Veja com seus próprios olhos. Olha só a gravidade disso, nobres viajantes. Odisseu assassinou a reputação e a vida do cara mais inteligente e mais brilhante do exército grego. Por puro ego ferido,
inveja e vingança pessoal. Ele enfraqueceu o próprio exército, eliminando um estrategista genial só para massagear o seu próprio orgulho de pilantra. Em primeiro lugar, ele não venceu Palamedes num debate. Em segundo lugar, ele não venceu Palamedes com honra. Em terceiro lugar, ele não venceu Palamedes com inteligência real. Ele venceu na trairagem, no suborno e no crime de bastidor. Se Odisseu não fosse grego, ele com certeza seria um brasileiro médio. Brincadeira, brincadeira, é só pra rir, gente, é só pra rir. E agora que você chegou aqui, você vai me perguntar: mas Lincoln, existem outras coisas que ele fez depois disso? Não é possível que ele possa ter feito algo pior. Excelente pergunta, nobre viajante. Mas o Odisseu fez coisas piores do que essa. Se você acha que o rastro de picaretagem dele parou por aqui, você está completamente enganado. Com Palamedes fora da jogada, Odisseu precisava fazer a guerra andar para ele voltar logo para casa. E para isso, ele precisava do maior guerreiro do mundo, Aquiles, filho de Peleu. Mas como Aquiles estava escondido, disfarçado de mulher, Odisseu vai aplicar mais um de seus truques de quinta categoria para arrastar Aquiles para a morte certa. Esse plano é infalível! O problema, nobres viajantes, é que a mãe de Aquiles, a deusa Tétis, sabia por meio de uma profecia que se Aquiles pisasse os pés na praia de Troia, ele ganharia a glória eterna, mas morreria em combate. Então, como toda mãe super protetora, ela resolve esconder o garoto. E como ela escondeu o homem mais perigoso do mundo? Simplesmente o levando para a ilha de Esciros, disfarçando o jovem de mulher e misturando-o no meio das filhas do rei local. Imaginem a cena. O cara que ia trucidar o exército troiano estava lá, de saia, passando batom e fazendo fofoca no palácio do rei Licomedes sob o codinome de Pirra. Agamenon descobre o paradeiro do rapaz e manda quem para resolver o mistério e trazê-lo para o fronte. Ele mesmo, o nosso espertalhão profissional, Odisseu. Odisseu sabia que simplesmente não podia entrar no palácio e sair revistando as princesas, porque isso causaria um incidente diplomático. Então, ele bola um plano digno de pegadinha do malandro. Yeah, yeah! Ele então se disfarça de mercador ambulante e pede permissão para entrar no harém das princesas, para vender as suas mercadorias. Ele estende um tapete enorme no chão, cheio de presentes típicos para mulheres da nobreza. Joias reluzentes, tecidos de seda caríssimos e perfumes importados. Mas de propósito, ele coloca um escudo de bronze e uma espada afiada no meio das bugigangas de maquiagem. As filhas do rei correm para ver os tecidos e colares. Aquiles, vestido de mulher, vai junto para manter o disfarce. E é aí que entra o golpe de mestre de Odisseu. boy. Ele combina com um dos seus soldados do lado de fora do palácio para que, do nada, eles toquem as cornetas de guerra e batam os escudos, simulando que a ilha estava sofrendo um ataque inimigo violento. No meio do pânico geral, enquanto as princesas reais começam a gritar e correr para se esconder pelos cantos do palácio, adivinha o que Aquiles faz? Levado pelo puro instinto de combate e pela adrenalina, ele joga as saias para cima, ignora os colares, avança no tapete e puxa a espada e o escudo, pronto para arrancar a cabeça de quem estivesse atacando. Odisseu dá um sorrisinho cínico de pilantra, pega Aquiles pelo braço e diz: "Te peguei, garoto. Agora tira esse vestido, remove esse rímel aí e arruma as malas. Você vai para Troia hoje, porque o meu contrato militar diz que precisamos de você na linha de frente." Você tá de sacanagem comigo, Lincoln. Com certeza você inventou tudo isso. Essa gente inventa cada coisa. Caramba, fanboy. Você ainda está desacreditando das minhas palavras, mesmo eu trazendo fontes clássicas? Então toma mais um aí do titio Apolodoro. Só assim para você acreditar no que eu falo, né? Mais uma vez, reparem no padrão de comportamento deste picareta, nobres viajantes. Ele não convence Aquiles com base na honra, no patriotismo e nem no dever moral. Ele usa um truque sujo, uma armadilha mental, para expor o segredo de uma família que só queria proteger o seu filho da morte. Odisseu arrasta Aquiles para o matadouro de Troia puramente porque precisava que o garoto resolvesse a guerra que ele ajudou a causar com aquele maldito pacto de casamento que ele fez no começo.
Odisseu não se importa com Aquiles. E se você acha que expor o Aquiles foi feio, prepare seu estômago. Lembra-se quando eu disse que o Odisseu ia fazer algo pior do que ele fez com o Palamedes? Pois bem, este é o momento onde vocês vão ver a verdadeira face cruel e maligna de Odisseu. Parte 5. Odisseu, o verdadeiro monstro. Aviso, esta parte é muito pesada. Tirem as crianças da sala. E se você ainda continuar sendo fanboy de Odisseu depois dessa parte, você não tem mais nenhuma salvação. Pois bem, nobres viajantes, nós passamos 10 anos de guerra na praia de Troia, uma década inteira, e Odisseu não resolveu absolutamente nada. Odisseu só consegue fazer alguma coisa depois que o Heitor é derrotado por Aquiles. Ele finalmente inventa o plano que o imortalizou na cultura pop, o famoso cavalo de Troia. O cinema, os livros didáticos e os canais de cultura pop nerd vendem o cavalo de madeira como o ápice absoluto da inteligência militar. Mas convenhamos, nobres viajantes, o cavalo de Troia não foi uma estratégia de combate brilhante. Na verdade, foi um crime de guerra covarde e traiçoeiro. Não era menos de se esperar do Odisseu, né? Os gregos fingiram que desistiram, deixaram um presente religioso falso na praia no meio da noite, enquanto os civis troianos dormiam celebrando a paz. Os gregos saíram da barriga do cavalo e iniciaram um massacre de homens, mulheres e velhos indefesos. E a cidade foi queimada até o chão. Mas a maior prova de crueldade sem limites e da psicopatia de Odisseu acontece após as chamas baixarem. Troia já estava destruída, o rei Príamo já estava morto e o grande Heitor também havia partido. Aquiles também estava morto, atingido pela flecha de Paris, com a ajuda de Apolo. E se você leu a Ilíada, sabe muito bem que o Heitor tinha um filho pequeno, chamado Astyanax. No momento em que Troia foi destruída, Astyanax era apenas um bebê de colo. Os reis gregos vitoriosos se reuniram num conselho de guerra para decidir o que fazer com as mulheres sobreviventes e com a criança. Muitos generais gregos, cansados de tanta morte, tiveram piedade e decidiram poupar a vida do bebê. Mas, para a surpresa de poucos, adivinha quem se levantou no conselho e foi contra essa decisão? Não foi o Odisseu. Não diga isso. Sim, fanboy. O próprio Odisseu foi contra a decisão de manter Astyanax vivo. Então ele rola mais um cheque de enganação e diz para os chefes gregos: Aqueus, Aquivos e Acaios, ouçam-me. Este bebê, quando crescer, vai se lembrar de suas origens troianas e irá se vingar pela morte do seu pai. É melhor que o para que não ocorra nenhum perigo contra nós. Com medo que o menino crescesse, descobrisse a sua linhagem real e buscasse vingança contra a Grécia no futuro, Odisseu rola mais um cheque de enganação e convence os outros reis que o bebê era uma ameaça viva. Ele caminha até a mãe do menino, Andrômaca, arranca o bebê chorando de seus braços desesperados, sobe até o topo das muralhas mais altas de Troia e arremessa a criança lá de cima, direto para a morte nas pedras. Odysseus had his way. He spoke to all the Greeks. He said a hero's son must not grow up. Isso mesmo que vocês ouviram, viajantes. O grande herói Odisseu, cultuado pela cultura pop e pelos fanboys, um bebê indefeso, jogando-o de cima da muralha por pura covardia disfarçada de prevenção. Não, Lincoln. Não. Odisseu jamais faria isso. Você está inventando tudo isso. Infelizmente, fanboy, eu não estou inventando isso. Este ato terrível e diabólico foi descrito por Eurípides em sua peça As Troianas. E é muito triste porque a rainha Écuba, a avó de Astyanax, ela implora pela vida do seu neto. Mas Odisseu não está nem aí. Pega o bebê, sobe as muralhas e joga ele lá de cima, sem dó e nem compaixão. Para que este vídeo não seja completamente enviesado e injusto com Odisseu, existem fontes que dizem que quem matou Astyanax foi o filho de Aquiles, Neoptólemo. Contudo, também existem fontes que dizem que foi o Odisseu quem cometeu o ato. Então deixarei as fontes mostrando as duas versões. Mas Lincoln, isso era muito comum na Grécia Antiga. Até Agamenon também fez isso. Ele
matou o filho de Clitemnestra com Tântalo, com medo de que ele crescesse e se vingasse também. Isso que você está fazendo é anacronismo, vendo as coisas do passado com uma visão contemporânea. E é aí que você se engana, fanboy. Apesar do infanticídio ser uma prática comum, muitos gregos abominavam essa atitude. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Vocês, fanboys, que pintaram ele como um grande herói valoroso, honrado e justo, mas eu provei aqui que ele não passa de um pilantra, de um picareta, de um vigarista e de um de crianças. E agora você vai me perguntar, será que as pilantragens dele pararam por aqui? Infelizmente não, nobres viajantes. Odisseu foi pilantra até mesmo com a sua própria esposa, Penélope. Parte 6. Odisseu, o marido infiel. Pois é, viajantes. A guerra de Troia acabou. E agora começa a famosa Odisseia, a jornada de retorno do nosso vigarista para Ítaca. Odisseu demorou mais 10 anos para conseguir chegar em casa. E a cultura pop adora vender a narrativa que ele foi uma vítima dos deuses. Um coitadinho que passou uma década na praia chorando, morrendo de saudades de sua amada esposa Penélope. Seria uma bela história de amor e superação, né? Mas é tudo mentira. Então vamos olhar para os fatos documentados pelo próprio Homero na Odisseia. Bora! Você sabe por que a viagem de Odisseu demorou tanto tempo assim? Porque, primeiro, Odisseu era tão arrogante e egocêntrico que depois de cegar o ciclope Polifemo, ele não conseguiu calar a boca. Ele teve que falar o seu nome verdadeiro e o endereço de sua casa para o inimigo. Tudo isso numa crise de ego infantil. O que ele não sabia é que Polifemo, o ciclope, era filho de Posído. Ah, Lincoln, não é Posído, é Poseidon. Cara, eu passei o vídeo todo chamando Odisseu de Odisseu e não de Ulisses, então vou chamar os deuses pelos nomes gregos também, né? Vamos ter um pouco de coerência. E então Polifemo roga ao seu pai, dizendo que Odisseu o cegou, e Posído, para acudir o seu filho, amaldiçoa a viagem inteira de Odisseu. Parabéns, Odisseu! Os seus fanboys dizem que você é muito solerte e muito engenhoso, mas eles estão vendo aqui que você não é nada disso. Mas o pior não foi essa atitude tola. O pior foi o que ele fez durante esses 10 anos de viagem. Enquanto a coitada da Penélope passava 20 anos trancada em Ítaca, chorando todas as noites, rejeitando centenas de pretendentes abusivos, tecendo e destecendo uma mortalha para se manter fiel ao marido, o Odisseu estava curtindo as melhores colônias de férias do mar Mediterrâneo. A primeira parada romântica do marido exemplar foi na ilha de Circe. Odisseu foi até a casa da feiticeira salvar os seus amigos, o que é muito bonito, mas depois que ele resolveu o problema, ele simplesmente esqueceu que tinha uma esposa em casa. Odisseu passou um ano trancado no palácio de Circe como seu amante, desfrutando de banquetes de luxo e dividindo a cama com a feiticeira todas as noites. Enquanto isso, os seus soldados ficavam lá do lado de fora, esperando a boa vontade do seu chefe de querer ir embora para casa. E como vocês podem ver, o homem não honrou nem a sua própria esposa. Caracas. E aqui eu nem preciso mandar uma fonte clássica. É só você ler literalmente a Odisseia. Mas calma, viajante, que um ano pulando a cerca é muito pouco para Odisseu. Depois que ele vai parar na ilha de Ogígia, o lar da ninfa Calipso, Odisseu passa nada mais, nada menos que 7 anos. 7 anos, isso mesmo, nobres viajantes. O cara passou quase uma década dividindo os lençóis de seda com uma divindade paradisíaca. A literatura clássica até tenta passar um pano de tamanho continental para ele, dizendo no canto 5º da Odisseia que ele, abre aspas, chorava na praia com saudades de Ítaca durante o dia, mas deitava-se com ela à noite por necessidade, fecha aspas. Ah, fala sério, nobres viajantes. Por necessidade? Quem é que passa 7 anos servindo de cobertor para deusas por necessidade? Ele só chorava na praia para aliviar a sua culpa cristã, ou melhor, a culpa grega. O cara tirou férias de luxo de 8 anos no total, dormindo com 2 das mulheres mais desejadas do mundo antigo. Enquanto isso, a Penélope estava lá, quase perdeu seu reino, o seu filho diariamente ameaçado de morte. Tudo isso ela suportou para manter a honra da família. Fidelidade seletiva e de fachada, a gente vê por aqui. E para finalizar a nossa jornada de hoje, o Odisseu, além de se deitar com a deusa e a feiticeira, ele também teve filhos com elas. Com Circe,
ele teve um filho chamado Telégono, e com Calipso ele teve um filho chamado Latino, o ancestral dos romanos. E a história do nosso vigarista fecha com ele sendo morto pelo seu próprio filho Telégono, que saiu à procura do seu pai, e quando ele atracou em Ítaca, Odisseu achou que ele era um pirata, e ambos tiveram um combate, mas Telégono foi o vitorioso, vencendo-o com uma espada feita de um rabo de arraia. E é assim que acaba a história de Odisseu, o vigarista amado pelos fanboys. E se vocês ainda acham que eu estou exagerando e que o Odisseu era um herói incompreendido, saibam que até a literatura medieval concordava com a minha tese. Dante Alighieri mandou o Odisseu direto para o 8º círculo do inferno. Ele não está lá por ser corajoso, mas sim no fosso dos vigaristas, trapaceiros e conselheiros de má fé, queimando em uma chama eterna junto com o Diomedes pelo crime de ter inventado o cavalo de Troia. O cara passou a vida aplicando golpe, enganando grego, troiano e divindade, para terminar a eternidade virando carvão no subsolo. Pois é, viajantes, chegamos ao fim da nossa jornada e a verdade está nua e crua e escancarada na nossa frente. A guerra de Troia não foi culpa do destino, muito menos por causa da beleza de Helena. A maior tragédia da antiguidade foi o resultado direto do egoísmo de um único homem que arquitetou um pacto militar de escala continental, apenas para conseguir uma esposa, sem se importar com as consequências. Odisseu, esse herói tão aclamado, admirado e aplaudido pelos fanboys da literatura e do cinema, nunca passou de um vigarista de marca maior. Um oportunista que destruiu a vida de Palamedes por pura inveja, que arrastou Aquiles para a morte certa e que coroou a sua vitória jogando um bebê indefeso do alto de uma muralha. Tudo isso enquanto a sua esposa fiel e o seu filho sofriam em casa. E ele tirava férias de 8 anos nos braços de uma deusa e de uma feiticeira. Ele não arruinou apenas a vida dos troianos. Ele destruiu a vida de uma geração inteira de gregos, que morreram longe de casa por causa de um contrato que ele inventou. Odisseu não é herói coisa nenhuma. Na verdade, ele é um tremendo de um picareta mesmo. Você é um canalha! Mas e você, viajante? Vai cair na lorota do maior vigarista da Grécia Antiga quando o filme estrear nos cinemas? E não cairá em nenhum golpe depois de tudo isso que eu te mostrei? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quero ver os fanboys de Odisseu aqui passando pano para ele. E se você gostou dessa nossa investigação, clique no botão gostei, se inscreva no canal Viajante pelo Mundo da Cultura e ative o sininho das notificações. Um grande abraço e até logo!